Vamos à palavra do Senhor, amém? Salmos 23, 4, você sabe o que está escrito lá, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ali está o teu bordão, mas é a tua vara. Ou seja, Davi deixou claro: eu sei que um dia eu vou passar por lá, eu sei que um dia eu vou ter que enfrentar o vale da sombra da morte, mas quando eu passar por lá eu não vou ter medo, porque eu sei que o Senhor está comigo no vale da sombra da morte. Então olha para o teu irmão de novo e fala para ele antes de orar: Deus está com você nos vales, onde está a sombra da morte, fungando no seu cangote. Amém? Pai, em nome de Jesus, fala conosco poderosamente essa noite, ministra-nos segundo a sua graça, que cada um de nós receba essa palavra e saia daqui sabendo que os medos, eles fazem parte da vida, que o medo da morte nos persegue, nos atormenta muitas vezes, até nos assombrando, mas mesmo que eu passe por lá, eu não vou temer, porque o Senhor da vida, a luz do mundo, está comigo nesse vale, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, Davi era pastor de ovelhas. Se há alguém que pode falar sobre vale de sombra da morte, é Davi. Davi, ele pastoreava as ovelhas, e eram poucas ovelhas, mas a ovelha tem o hábito de subir as montanhas e de descer nos vales para se esconder, né? Para se alimentar de algo e se esconder também. Então Davi, um pastor de ovelhas, ele acordava mais ou menos 3 horas da manhã. 3 e pouco ele já saía da sua casa com as ovelhas para ir para os lugares para buscar alimento. Voltava geralmente no cair da tarde, ficava o dia inteiro pastoreando para que aquelas ovelhas pudessem fornecer lã, fornecer o alimento para aqueles que se alimentavam dela e assim sucessivamente. O nosso pastor, Davi disse no primeiro versículo, é o Senhor. E ele nos guia por esses lugares também. Ele cuida de nós. Você pode não estar vendo o Senhor com os seus olhos naturais, mas Ele está aí. Ele estava com você hoje na sua casa, no seu trabalho, no seu passeio. Ele sempre está com você. Atravessando o vale da sombra da morte sozinho, onde ele sentia-se sempre perseguido pelo mal, pela sombra da morte. Davi, ele passava pelo vale todos os dias. E quando ele passava por ali, ele sentia o mal fungando. Eu coloquei um exemplo, ruas vazias pela noite. Quantas vezes você passou por becos, por vielas, por rua, e você até acelerava o passo, que você achava que tinha alguém atrás de você, não era não? Eu já fiz isso várias vezes, ainda mais morando no morro, né? Hoje lá é tudo povoado. Hoje eu tenho menos medo de passar nos lugares escuros, porque tem um monte de gente, tudo quanto é lugar. Naquela época não, tinha mato para tudo quanto é lado. Meu Deus do céu. E vai que a mula sem cabeça aparece. Tô brincando, irmãos, né? Só para zoar com você mesmo. Mas você tem medo da mula sem cabeça, que eu tô ligado. Amém? O que acontece é que nos becos escuros nós temos medo. Nós temos o temor, nós nos assombramos, não sabemos o que vai sair de trás de uma árvore, de trás de um muro. É muito difícil. E para Davi era difícil todos os dias. E ainda o mais importante, ele não estava sozinho só porque Deus não estava com ele. Ele não estava sozinho porque ele tinha que cuidar das ovelhas. Ele não podia deixar nada ruim de acontecer com as ovelhas. Por isso que ele matou um leão, por isso que ele matou um urso e depois ele matou um gigante. Amém? Então Davi era um homem corajoso. Pergunta para o irmão que está do seu lado: no beco escuro, na viela, no meio do mato, no escuro, você tem medo ou não? Pergunta aí. Amém? E eu coloquei aqui o medo. Porque o medo é algo que nós não sabemos lidar às vezes. Às vezes conseguimos controlar, às vezes conseguimos disfarçar, mas nós não conseguimos lidar com ele direito. Talvez o seu medo não seja como o do bispo de escuro, mas seja de ficar desempregado, seja de não ter mais cliente, seja de não ter mais o seu casamento da forma que você sonhou, seja não ter a sua família, os seus filhos educados na palavra de Deus, seja você ter uma vida espiritual que ficou para trás, pregressa, né? Pregressa, que ficou para trás. Muitos cristãos estão dentro da igreja e estão longe daquilo que Deus tinha como ideal. Irmãos, eu entrei na igreja em 1994. Em 1995 eu já era líder das coisas. Por quê? Porque eu
caminhei no meu ministério. Eu não fiquei esperando o dinheiro aparecer na minha mão para eu semear e alguém me ungir. Não. Eu não tinha dinheiro, mesmo se fosse esperar, eu estava até hoje esperando minha unção. Né? Eu não quis puxar o saco de ninguém. Eu simplesmente lia a palavra e seguia. Obedecia os meus líderes, fazia as coisas acontecerem. Talvez se eu tivesse feito isso nas minhas finanças, deixasse o meu ministério e ficasse só trabalhando, que não há problema também se Deus te chamou para ser um supridor da obra, né? Eu tivesse hoje um grande sucesso financeiro. Mas a minha busca sempre foi espiritual e ministerial, sempre foi. A minha esposa está aí, sabe disso. Essa sempre foi a minha busca, né? Qual é a tua busca? No meio da tua busca há um caminho, e no caminho tem vale, e tem sombra, e tem medo, e você vai lidar com os medos. Olha para o teu irmão e fala: não adianta você fugir, Deus vai estar com você no vale, mas você vai passar por eles. Amém? Você precisa, faz parte do processo. Até porque, eu vou dar um exemplo, mecanismo de defesa. Eu fui atropelado algumas vezes na minha vida. Eu já contei aqui, uma vez por um caminhão de galinha. Meu Deus do céu, só o bispo, né? Eu não enxergava muito bem. O mecanismo de defesa, qual foi? Chegou uma época que eu falei: não quero mais ser atropelado. Correto? Não é tão gostoso assim. Quem já foi atropelado? E quem nesse atropelo aí já quebrou braço, mão e perna? Quem já quebrou os dois braços e as duas pernas junto? Certo? Eu fui atropelado várias vezes. E um dia eu decidi: não vou mais ser atropelado. Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou olhar para um lado, vou olhar para o outro, olhar de novo, olhar para o outro. Irmãos, é um mecanismo. Eu deixei de atravessar a rua? Não, eu tenho que atravessar. Mas agora eu tenho mecanismos de defesa. O medo te traz atenção. O medo te traz mecanismos de defesa. É necessário que você tenha medo. Eu preguei no outro ministério e falei sobre o divertidamente. Lá tem o medo, né? Tem um que é medo, né? Raiva, medo, tristeza. O medo, ele precisa estar com você. Quem tem medo de alguma coisa aqui? Eu pergunto sempre, você não levanta a mão. Isso aí, tem que ter. Se você falar que não tem medo, meu Deus do céu, o que você é? Humano você não é, né? Bispo, eu sou um vingador, né? Amém? Quando nós passamos por esses vales da vida, sentimos medo e ele nos deixa mais despertos. Ficamos mais acordados para a vida quando passamos por essas situações. Situações difíceis. Vai falar com o chefe pela primeira vez, né? É difícil você sentar lá com o chefe, ele te olha e fala: pois não. O chefe todo imponente, seguro, já sabe o que vai fazer, e você morrendo de medo, né? Quando vai falar com o pai da menina que você quer namorar. Vai que é daqueles que tem a peixeirinha do lado assim, né? Você vai lá, né? Você foi lá, falou com o Silvio de boa, não ficou com medo? Ele que ficou, né, com medo de você, né? David falou com a dona Regina, de boa. Fabrício, Cláudio, Narcisão, Henrique, falou Lucas, foi lá pedir, foi lá Fábio, foi lá, quem mais tem aqui? Acho que só, né, dos homens. Eu fui também, e quando eu fui pedir a bispa em namoro, eu já pedi em casamento. Eu já falei: eu vou casar com a tua filha, então não vou pedir pedir a mão, eu não quero a mão, eu quero ela toda. Eu falei assim, é verdade, eu sou mesmo ousado. Mas o mecanismo de defesa às vezes é você se acalmar. É você parar e pensar, ler a palavra, orar, não ficar desesperado, porque você precisa acordar para a vida, e acordar para a vida é através dos vales. Quando tudo está bem, irmão, você fica... Irmãos, você quer ver músico errar? Ele achar que o ensaio foi bom. Pronto, acabou. Achou que... Nossa, ensaio... Se fica... pior coisa. Se ficar que nem um ensaio, o que acontece? Não fica... Quando você acha que está abafando, filho, acabou. Não vai dar certo. Você tem que concentrar. Você tem que se ligar no que você vai fazer. Vai lá, Ju, fazer a unha lá. Fica toda distraidinha. Daqui a pouco tira um bife lá da pessoa. Ela não volta mais. Vai lá, Kenny, lá, faz aquelas tranças lá da África na cabeça dos outros. Eu não sei se usa chapinha, essas coisas. Usa? Não. Agora, chapinha que é um perigo aquele negócio, né? Para queimar o couro cabeludo. Alguém aqui já queimou o couro cabeludo com a chapinha? Para com isso, irmão. Isso não é a sombra da mãe, isso é a morte pura. E você vai lá e fica pondo negócio na cabeça lá, né? No amor, não existe medo.
Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, bispo, a Bíblia está dizendo que não, quando eu tenho o amor de Deus na minha vida, eu amo a obra de Deus, amo minha família, amo o meu ministério, passo pelos vales com amor ali, esperto, preparado para os desafios da vida, eu não tenho medo? Não. O que a Bíblia está dizendo é que no perfeito amor, o amor de Deus, não existe medo. Se o amor de Deus está dentro de você, você lança fora o medo. Joga para longe de você, pelo menos por algum tempo, que para mim, o medo é uma pedra que é mais parecido com um bumerangue. Você tem que jogar longe, porque senão ele vai voltar. Ele volta e te acerta bem no meio do crânio. Fratura o cerebelo e tudo mais, tá bom? O amor vence tudo, inclusive o medo. O medo nas mãos de quem ama aí, ó, não passa de uma pedra que é lançada para longe. Pega o medo e joga fora, mas ele estará ali. É difícil algumas decisões que você tem que tomar. É difícil algumas coisas. Eu não estou preparado para alguns desafios da minha vida ainda. Tem coisas que eu não estou preparado. E eu preciso passar pelo vale para o Senhor me tratar ali. Agora a pessoa tem um problema no casamento. A primeira coisa que ela faz é tirar a aliança e jogar fora. Eu conheci uma pessoa que jogou no bueiro e depois foi lá abrir a tampa do bueiro para pegar a aliança. A Bisa também conhece. A pessoa ficou, não quero mais saber de você. Jogou dentro do bueiro. Depois, me perdoe, meu Deus do céu. Abre lá a tampa do bueiro. É, porque é o que acontece. A pessoa não pensa. Ela sucumbe diante dos desafios. Um dia você não tem cliente, 2 dias você não tem cliente, é igual na mão, irmão. Mergulha 7 vezes, 300 vezes. Espera o dia certo que Deus vai trazer os clientes que você precisa. Mas o problema tem que lançar fora o medo. Nossas contas estão chegando. Irmão, seja sincero, quem aqui já teve que negociar a dívida porque não tinha dinheiro para pagar? Olha em volta aí, irmão. Só os adolescentes que não levantam a mão porque ainda não sabem o que é isso. As gêmeas estão aprendendo agora o que é dinheiro. Nossa, isso é caro, né? A Bíblia falou aqui, quando você tem dinheiro, você trabalha, você valoriza aquilo que você conquistou com seu suor. Amém? Olha o que diz o Salmo 144:4. O homem é como um sopro, os seus dias como o quê? A sombra que passa é igual sombra, é uma sombra. Sabe o que Deus está falando aqui? Que a nossa vida é assim, ó. E o vale da sombra da morte é assim também. Passa rápido, se você crer. Passa rápido se você se posicionar. Tudo que é sombra, a sombra o que é? A luz bate, ela fica no lado reverso que você está. Nas costas, às vezes do lado, que a luz está passando mais para cá, às vezes ela vai para frente. Não é? Quem já brincou aqui de ficar pegando a sombra? Quem já brincou disso? Todo mundo no Brasil é tonto, tá vendo? A gente faz essas coisas. Nos outros lugares as pessoas não fazem isso, não. A sombra é passageira, assim como nossa vida. É rápida demais. O vale da sombra da morte é assim também, a sombra que está lá. Depois que você vencer o seu medo nesse vale, não vai ser mais o vale da sombra da morte. Vai ser apenas o vale. Amém? Você entendeu? Você vai vencer o maior desafio. Tem gente sentada aqui cheio de medo. Sempre medo financeiro. Nossa, irmãos, por Deus, eu não consigo entender o desespero que as pessoas ficam quando não tem para pagar a conta. Eu fico preocupado, mas eu tenho Deus. Eu confio em Deus. Eu não consigo. Lógico que eu já devi, já tive que negociar igual você. A mesma coisa. Eu já tive que devolver carro, velho. Que a gente não conseguia pagar. Mas eu cria que Deus ia fazer o melhor para mim nesse vale. O problema é que as pessoas ficam desesperadas. Tem gente na nossa igreja que nunca ficou desesperado por causa de dinheiro, sabia? Só que fica desesperado quando tem uma briga no casamento. Ai meu Deus, estamos brigando agora. Bispo, ele falou que eu sou feio. Eu falei que ele é feio, é você. Feio é sua mãe. Aí acabou o casamento. Pega a aliança no bueiro. De novo, né? Por quê? Porque as pessoas se desesperam por coisas diferentes. O que Deus está falando aqui, que ainda que você passe por esse vale, Ele estará com você lá. Não tema. A vara e o cajado do Senhor vão trazer consolo para a tua vida. Então esses medos passarão também. Os medos vão passar, mas você precisa se posicionar. Assombrados, você vai deixar ficar sem dormir por causa disso. Irmão, só tem uma coisa que me deixa sem dormir. Sabe o que é? Não, 2 coisas. Primeiro, se tiver um jogo de madrugada que eu vou assistir. Segundo, é o funk da minha rua.
E isso me deixa sem dormir. Só isso daí. Eu não fico, meu Deus, eu tenho que pagar amanhã o aluguel da igreja. Tem gente que fica, eu não fico. Sabe por quê? Se a gente não pagar o aluguel da igreja, a gente pode fazer culto na praça. Na casa do Silvio. Não, na casa do Dudu, é mais legal. Na casa do Dudu, grandão lá. Irmãos, eu não fico preocupado, eu não sou preso a prédio, eu gosto do prédio. Mas eu não vou ficar chorando porque não dá para fazer aqui. Eu só quero ter um lugar para reclinar a minha cabeça. Sabe, irmão, ficar desesperado. Mãe, bispo, e agora, como que vai ser? Aí o pastor Fabrício saiu da igreja. Glória a Deus, existem vários feinhos que Deus pode mandar para substituir o Fabrício, filho. Aqui ninguém é insubstituível. Eu não sou insubstituível. Você está entendendo? Então olha para o seu irmão e fala, você está se achando demais, é? Você é importante, mas não é insubstituível. Amém? Glória a Deus. Observação, a sombra da morte só não pode assombrar você. Você está muito assombrado, cercado por sombras. Não é nem de ficar apavorado, é cercado por sombras. A sombra da morte não pode te assombrar. Irmãos, lógico que eu fiquei muito triste quando a minha mãe morreu. Foi muito difícil, era muito ligado a ela. Eu chorei durante uma semana, a bispa sabe disso. Só que a vida tem que continuar. Faz parte da vida a morte. Então olha para o teu irmão e fala, você tem que se preparar para más notícias também. Amém, irmãos? Você fica querendo só bênção. Aí com Jesus é só vitória, não é não? Com Jesus é só vitória no final. Se você permanecer firme, ele vai te levar para o céu. Lá não tem trabalho, lá não tem ranger de dente, lá não tem nada disso. Lá é louvor, adoração, é trocar ideia com os anjos, dar rolê na asa do querubim. Lá é bênção. Aqui não. Aqui você tem que se concentrar. Passe pelo vale. Eu não aguento pessoas que fazem uma coisa em detrimento da outra. Vou te explicar. Agora eu estou trabalhando muito, eu não posso mais ter ministério. Ou agora eu estou o dia inteiro na igreja, eu não posso trabalhar. Ou agora, irmão, você não pode fazer uma coisa em detrimento da outra. Pergunte para o irmão que está do seu lado, Deus é burro? Agora responde. Não, então ele sabia exatamente o que você ia fazer. Você ia ter que trabalhar, ter uma família, você ia ter um ministério, uma vida espiritual, finanças. Então pare de postergar a sua decisão. Passa pelo vale, com a sombra da morte fungando, você com medo, acelerando o passo no beco. Mas passe em nome de Jesus. Amém, irmãos? Não, olha o que diz o Salmo 91:5. Não te assustarás do terror noturno e nem da seta que voa de dia. Você está achando que o vale da sombra da morte é só no escuro? Eu coloquei, noite tem terror e pelo dia tem setas voando. Meu filho, é nossa vida. Vida de crente. Quando vida de crente está tudo bonitinho, tem coisa errada. Vem bomba gigante por aí, é Hiroshima, filho. Você tem que ter vale, tem que ter luta, tem que ter desafio. Você não pode ficar... Irmãos, eu conheço pessoas que já abriram e fecharam a igreja umas 20 vezes. Algumas que você conhece. Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre. A porta que Deus abriu, eu fecho. A porta que Deus fechou, eu abro. Aí ele fecha. Meu Deus do céu. Porque na hora do vale, a pessoa não aguenta. Ela não aguenta ficar sozinha. Ela não aguenta ficar com poucas ovelhas como Davi. Irmãos, quando nós ficamos com poucas pessoas, que foi só um período, e era Deus nos testando, né bispa? Quando o irmão aí deu um golpe em nós, queridos, tinha pessoas que me viam e falavam assim, bispo, o seu ministério eu acho que é só pregar nas outras igrejas. Sabe o que você falava? É verdade. Você é Deus? Não, beleza. Essas mesmas você fala, bispo, quando eu vou pregar na sua igreja? Nunca. Primeiro que você pediu, segundo que você é um fariseu. Está pensando que eu não falo? Eu falo mesmo. A bispa é pior que eu. Um pastor veio no café de pastor na igreja e perguntou para a bispa, quanto que a igreja arrecada? Ela falou, não é da sua conta, filho. Irmão, chega uma hora na sua vida que você tem que saber quem é por você. Irmão, tem pessoa que quer a tua caveira. Que quer a tua cabeça numa bandeja. E você fica lá lambendo. Ai, lindo, maravilhoso. Fica lambendo lá. Na hora que a sua cabeça estiver na bandeja, só tem uma coisa. Vai ser servida para alguém. Presta atenção. Quem é com você não te abandona.
Quem é com você não te despreza. Quem é com você, mesmo que foi embora, ama você e ora pela tua vida. Não fala mal de você. Tem coisa errada. O vale, você não está passando pelo vale. Olha o que Davi falou, que eu passe, eu vou passar. Eu vou começar nele e vou sair do outro lado. Eu não vou morar no vale. Eu não vou morrer no vale. Tem gente que está morando e tem gente que está morta no vale da sombra da morte. Ele não é mais assombrado, agora ele é a própria assombração. Você entendeu? Então eu quero que você compreenda. Nossa luta é assim, é seta voando, é terror noturno, é tudo isso. Olha Jó 16. O meu rosto está todo afogueado de chorar. E sobre as minhas pálpebras está o quê? A sombra da morte, cara. A sombra da morte queima as pálpebras. Você não vê aquelas pessoas que choram e ficam toda vermelha? É isso que ele está falando, meu rosto está afogueado. Você está rindo, Vitória? Você assim? Ó, e eu não sei você, mas quando eu estou assim mesmo, meu Deus, o que eu vou fazer e tal, eu faço assim, ó, e começo a apertar aqui o olho. Quem faz isso? É isso que é as pálpebras queimando. Você, meu Deus. Davi tinha isso. Jó passou por isso. Olha Jó, irmão. Perdeu tudo. Até tem uma irmã que cantou a música errada de Jó e da Midian Lima, né? Falou que Jó perdeu tudo, perdeu o marido. Ué, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Vocês já viram isso aí na internet? A irmã cantando errado, lá, cantou errado, que Jó perdeu o marido. Eu falei, meu Deus, esse não é o Jó que eu conheço. Hã? E Jó perdeu o filho, perdeu tudo que ele tinha. Você perde o emprego, já começa a reclamar. Perde uma cliente, ai meu Deus, como que nós vamos fazer agora, Henrique? Ah, Robson, ah, bispo. É? Porque a bispa é assim, quando ela está nervosa comigo, é Josué. Quando ela está feliz comigo, é mocho, bonito, lindo, nutritivo. E assim vai. Certo? Quando ela quer uma coisa, que eu ore por ela, que eu profetize água, bispo, vem cá. Aí é o bispo. Você entendeu? O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que nós às vezes reagimos segundo a situação. Não, vai queimar a sua pálpebra mesmo. Você vai ter medo, vai ficar com o rosto vermelho de chorar pelas coisas que aconteceram. Faz bem chorar, chorar faz parte também, assim como o medo, você tem que chorar. Eu já contei aqui, eu detesto a pessoa que chega em velório de cristão e fala, irmãos, vamos fazer festa, ninguém fica triste que ele está na glória. E o filho da mulher lá, e o pai do cara lá, chorando. Você fala uma besteira dessa? A Bíblia diz que há tempo de chorar e há tempo de saltar de alegria. Você tem que chorar. Hora de chorar é para chorar mesmo. Quem aqui chora quando perde as coisas? Quem é? Fabrício chora muito, ele é palmeirense. Tem que chorar mesmo, né? É, tem que chorar. E ainda se ilude com o mundial que eles não têm. Ele se alegra com o mundial que ele não tem. Essa é a maior alegria de um homem, é fantasiar, né, gente? A gente tem que sonhar bastante. Mas, irmão, você tem que sofrer. Você tem que ficar com medo no vale. Você tem que passar lá, e, igual eu falei, acelera o passo, mas vai. Tem gente que volta para trás, tem um monte de crente que volta. Quanto que eu dou ministério no começo do ano, na metade do ano já desistiu, não faz nada, já para de fazer, porque é um molenga. É um molenga, tem medo. Ai, bispo, eu vou fazer minha reunião, o que eu vou falar? A palavra de Deus. Ai, bispo, como é que eu falo? É fácil, lê aqui um versículo e fala sobre ele. Ai, bispo, mas como eu vou fazer isso? Então, o Espírito Santo vai te ensinar acerca de todas as coisas. Ai, mas se eles não aceitarem, glória a Deus, quem ouvirá a minha pregação? Está na Bíblia. Irmão, para de dar, olha para o teu irmão e fala, 2022 você vai sair desse banco de uma vez por todas, parar de ser um manezão com medo da sombra. Ah, pelo amor de Deus. Olha Ezequiel, olha quem quer te colocar na sombra da morte. Ezequiel 31:6. Todas as aves dos céus se aninhavam nos seus ramos. Todos os animais do campo geravam debaixo da sua fronde. E todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. De quem está falando aqui? Cadê os pastores aí? Vocês leem a Bíblia? O que está escrito em Ezequiel 31? Ezequiel 31 ou Isaías 47? Quem sabe? Sobre Lúcifer. Sobre Lúcifer. Amém? A sombra de Lúcifer. Ele falou que os homens estavam se aninhando debaixo da sua sombra. O diabo vai copiar tudo que Deus tem.
Por isso que eu falei aqui, irmãos, eu vou falar até o final do ano de um monte de tema aí que está aí fora aí. E eu vou bater gostoso. Gosto ou não? Ah, não, na minha casa, o namorado da minha filha pode dormir lá, porque é melhor eles dormirem junto em casa do que fora. Melhor ele dormir na casa dele e ela na sua casa. Beleza? E eu vou pegar a Bíblia e vou mostrar. Se você quiser fazer, irmão, eu não mando em você. Mas Deus manda ou não? Ele não é o dono da tua casa, da tua vida? Você não fala, entra na minha casa, entra na minha vida? Ele entrou. Ele começou a mudar as coisas lá. E agora? Você não pode mais falar essas coisas. Você não pode manter esses pensamentos idiotas. Irmãos, quer um conselho de um homem sábio que aconselha pessoas há 30 anos? Quer? O seu filho, a sua filha não pode namorar antes dos 16 anos. Sabe por que eu falo 16 anos? Porque ele pode votar com 16 anos. Não pode. Ah, mas a minha filha tem a cabeça no lugar. Você vai ser vó daqui 9 meses. É isso aí. Acabou. Ou você põe a sua cabeça no lugar e ensina o seu filho, porque é você que tem que ensinar o seu filho e sua filha. Esse papai segura essas meninas que o meu boizinho está solto no pasto. Rafael, boizinho, eu prendi, foi gostoso. A Bíblia fala, você me apareça aqui com o neto que você vai ver o que vai acontecer com você. Sério? Ela falava, está rindo agora, mas ela falava. Você vai ver, Rafael. Você me aparece aqui com uma menina buchuda que você vai ver o que eu vou fazer com você. E ela falava, pega mesmo, sem vergonha. Mas não foi, né, irmão? Graças a Deus o Rafael se controlou. E daqui a pouco vai casar. Ele pode ter quantos filhos ele quiser. Nossa, Bia, que empolgação. Quando eu falei de quantos filhos quiser, aleluia! Netos e mais netos. Vamos empilhar os nossos netos. Em nome do Senhor Jesus. A sombra de Lúcifer. Lúcifer quer que você se sinta bem debaixo das asas dele. Que você more no vale da sombra da morte. Que você ache normal as coisas que o mundo tem. Tinha uma moça que congregava conosco, que mora numa outra cidade agora. Saiu daqui, serva de Deus, hoje posa com as latonas de cerveja, bebendo, falando no sambão da vida. É isso aí mesmo, eu vou curtir minha vida. Enquanto congregou conosco há muitos anos atrás, era crente. Sabe o que é isso, irmãos? Passou pelo vale e aceitou a morte. Eu não vou deixar os sonhos de Deus morrer na minha vida, não. Você vai deixar? Vai deixar, Kenny? Vai deixar, Renata? E você, Neide? Então tem que se posicionar. Todos nós precisamos nos posicionar. O diabo quer que o ser humano se abrigue debaixo da sua sombra e que ceda aos seus medos. Porque quando você se abriga debaixo de Satanás, olha só o que é se abrigar debaixo das asas de Satanás. Salmos 1. O que está escrito lá? Bem-aventurado é o homem que não e nem se detém e nem se assenta. Eu já preguei isso. O ciclo da morte é isso aí. Primeiro o cara está andando com os caras aqui, só ouvindo conselho mal. Aí ele já começa a parar. Começa a esse cara, e depois ele já senta. Está tão confortável que ele já senta. Já. É isso que o diabo faz. E ele quer que você ceda aos seus medos. Ah, é mesmo, eu não tenho potencial para ser mesmo. Ah, não, depois eu não vou ter dinheiro para pagar a faculdade. Irmãos, quando você fala que você não tem dinheiro para ir para a faculdade, para acampamento da igreja, você está falando que o teu Deus não é o Deus do ouro e da prata. Desculpa-me. Aí depois você quer pregar. Não vai dar certo. Como? Deus não pode te dar dinheiro para você ir num acampamento. Que raio de Deus que você serve? O meu Deus nunca me deixou passar necessidade. E todos os lugares que eu falei, eu consegui ir. Eu consegui levar minha família. Não é, bispa? Nunca teve, não dá para fazer. Por quê? Porque Deus é Deus. Ah, bispo, não tem nada a ver. É porque você fala que não tem nada a ver, é que você vai deixar de viver várias bênçãos financeiras que Deus tem para a tua vida. Porque tem a ver. Não, você vê lá, os primeiros são os ídolos, não vão no acampamento. Meu Deus do céu, tem alguma coisa errada. Tem coisa errada. Deus não pode te dar. Tem um que colocou lá que não ia, que ele ia de graça, você quer saber? Porque ele faz parte da organização. Mas ele já colocou lá, eu não vou porque eu não tenho dinheiro. Eu falei, então não vai mesmo. Então não vai. Não crê.
Não acredita no que Deus pode fazer. Você crê que Deus pode estar dinheiro? Não estou falando de acampamento só por causa do nosso acampamento. Também, porque para mim é uma decepção ser marcado o acampamento e desmarcado porque você acha que Deus não pode te prosperar no final do ano. Sendo que Deus falou que você vai desfrutar até o final do ano. Eu não consigo entender, irmãos. Você está morto no vale. Amém? Olha a resposta do Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo. Fala desse jeito aí que esse texto aqui está feio. Eu vou parar de usar essa versão aí. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, o meu baluarte, em quem confio. É assim que eu conheço esse versículo. Irmãos, a sombra que você tem que ficar ali na moralzinha é a sombra do Onipotente. Ele te protege, Ele te refresca, Ele te consola, Ele cuida de você. Você acha que você é filho de Deus? Pode uma mãe ou um pai se esquecer do seu filho? Pode. Ou pode, como diz aí em Mateus, um filho pedir pão e o pai dar pedra? Muito mais eu, né? Eu vou dar as melhores coisas para você. Eu sou o seu pai. É que Deus está falando para você. Olhe para o teu irmão e fala: Deus é teu pai, Zé. Cabeça de pano, cabeça de vento. Ele quer te abençoar e você não deixa. Não deixa. Fica duvidando. Não sei se é. Não sei como vai funcionar. Se esconda no esconderijo do Altíssimo, que são suas asas. Fica abrigado nelas. Você vai ver só. Vai vir a tempestade. Vai vir o vendaval, o tsunami. Vai cair o cosmo. Vai vir pós-apocalíptico. Vai vir o que for. Não vai te derrubar. Porque você está abrigado nas asas do Senhor. Como é que é aquela canção lá? Jesus, em tua fidelidade eu... Canta que eu não lembro a letra, irmão. E debaixo de suas asas fico tranquilo. Quem conhece a música? É maravilhosa, não é? Do Renascer Praise. Irmão, você fica tranquilo. Você para de se preocupar com coisas que não tem nada a ver. Tá dando para entender? Descansa na sombra do Altíssimo. Nela está o seu refrigério. Irmão, deixa na mão de Deus. Como é que é a música lá da harpa? Porque eu acho engraçado vocês. Vocês pegam uma música assim, que é da harpa, aí a Aline Barros canta, vocês põem ali. Aline Barros nada. Aline Barros só canta. Quem fez foi outra pessoa. Ali a gente não tem que colocar a versão que a gente canta. Tem que colocar o nome de quem fez a música. Viu, David? É isso que tem que pôr lá. Eu não gostaria de pôr lá uma música que eu fiz escrito Narcísio, com I no final, aquele tá sino? Narcísio, né? Não, meu filho, não, é errado isso aí. E umas versões nada a ver às vezes, que pega. A música Segura na Mão de Deus, quem conhece? Segura na mão de Deus, e o quê? Segura. Pois ela... Quando passar pelo vale, fique cheio de medo. Não tema, segue adiante. E fica olhando para trás. Senão vira estátua de sal. Segura onde? Aleluia! Amém? Vai, Claudineia, chama a terra aí. Amém? Terra chamando, terra. Amém? Irmãos, o que eu estou querendo dizer para... Irmãos, é brincadeira. O que eu estou querendo dizer para você é que você tem que segurar na mão de Deus e ir. Está com medo? Senhor, eu estou com medo. Pedro estava afundando, se afogando, com medo. O que pegou ele de lá? A mão de Deus. Segura na mão de Deus. Passe pelo vale. Jó define bem o que significa estar envolvido pela sombra de Deus. Olha o que diz em Jó 7, só no começo do versículo 2. Como escravo que suspira pela sombra. Ele dizia que ele se sentia assim. Como escravo
que suspira pela sombra. O escravo, irmãos, ele trabalhava ao céu aberto, no sol, rachando, na chuva, ou às vezes em lugares, em porões, em senzalas, que eram quentíssimas. Para você ter uma ideia, foi feita uma pesquisa, eu esqueci qual, eu não sei se foi por um filme, que as senzalas no Brasil, elas eram 7 vezes mais quentes do que o clima que estava fora. Tipo a fornalha lá dos irmãos lá, Misael, Ananias e Azarias. Amém? Então quando o escravo ele via uma sombra e vinha a sombra nele, ele... Quem é que quando você está andando na rua e tem uma sombrinha, você para, fica ali, só quer sombra e água fresca, não é verdade? Porque é muito gostoso. Muito bem, você tem que ser com a sombra do Senhor, assim como o escravo suspira pela sombra. Encontra, fica ali, mano. O melhor lugar para você estar é na sombra do Senhor, amém? Olha o que diz o Salmo 36:7, como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens, nós se acolhem aonde? A sombra das suas asas. Eu coloquei debaixo das suas asas. Para de querer resolver de outra maneira. Para de ter medo e refugar, voltar para trás. Ou morrer na situação. Em nome de Jesus, você vai passar pelo vale, mas vai chegar do outro lado. Amém? Salmo 23:4 novamente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Primeiro, ainda que eu passe, sabe o que ele está falando? Ele passava todos os dias, mas ele falou, ainda que eu volte a passar, é mais ou menos isso que ele quis dizer. Por ali, eu não vou ter medo, porque o Senhor está comigo. Amém? Olha para o teu irmão e fala, você vai passar no vale da sombra da morte. Ainda que eu passe nos vales, você vai passar. Você vai ter problema financeiro, você vai ter problema matrimonial, você vai ter problema sexual, você vai ter problema ministerial, vai ter profissional, vai ter acadêmico, vai ter. Os problemas nos despertam para que você evite-os no futuro. Você tem que evitar os problemas. Tem problema que a gente consegue evitar. Quer que eu te dê um exemplo? Você sabe que o seu cônjuge vai ficar muito nervoso se você fizer uma coisa, ou vai ficar de cara feia. No meu caso, em casa, eu fico de cara feia e nervoso. E a bispa fica só de cara feia. Então, vamos ver. Você brigou, eu briguei com a bispa, eu sei que ela não gosta, eu faço. O que vai acontecer? Cara feia. E quem tem medo de cara feia? Falam que é a fome. Não, eu tenho medo de cara feia. Né? Você sabe que o seu pai não vai gostar de você não ligar para avisar onde você está. Aí o que você faz? Não liga. No meu caso, existe cinta e castigos. Como assim você não liga? Irmão, quem não vai trabalhar e não liga para o chefe? Tem pessoas da igreja que são líderes, têm obrigação e não liga para o bispo e para a bispa para avisar e fica com desculpinha esfarrapada. Irmãos, a confiança vai sendo minada. Tem uma hora que você não confia mais. Porque cada hora é um problema com o celular. Mas quando os irmãos colocam qualquer piadinha lá nos grupos, meu Deus, não para mais. É um tal de menininha gordinha dançando. Aquelas coisas que vocês colocam lá. Ah, pelo amor de Deus. Só tem problema para responder as pessoas. Irmão, em nome de Jesus. Você está facilitando para ficar presinho no vale algumas semaninhas. Então olha para o teu irmão. Vamos sair desse vale. Fala para ele. Ó, segundo ele falou, no fear. Hein, David? No fear. Hã? Nossa, esse que é o problema de ter um cara palhaço igual você no culto. O cara fica me corrigindo, mano. No o quê? No fear. Sem medo. Não pode ter medo. Deus está com você, você está com medo do quê? Quem é o mais fortão? O diabo ou Deus? Quem tem poder para acabar com o diabo com sopro da sua boca, diz a palavra. E por que você tem medo? Pergunta para o seu irmão, está com medo porque veio? Que Deus que você serve, igual eu falei no acampamento, que Deus que você serve? O meu Deus é outro, o meu Deus faz. Depois ele falou, eu sei que o Senhor está comigo, Emanuel. Emanuel é a forma que nós chamamos a Deus, os homens. Deus conosco, Deus comigo, Deus na minha casa. Mas Ele é onipresente. Ele está com você agora aqui. Ele está na China, Ele está na Jamaica. E se tivesse marciano, Ele estava em Marte também. Porque Ele está em todos os lugares, em todos os momentos. E mais do que isso, todo o poder para te livrar desse vale está com Ele também.
Você entendeu? Para que você tem medo? Davi não tinha medo. E ele falou, a tua vara e o seu cajado me trazem consolo. O seu pastoreio me traz consolo. É isso que ele está falando. São ferramentas do pastor. Como um pastor de ovelhas, ele sabia que ele era pastoreado pelo Senhor. Irmão, quando você lê o Salmo 23, para de ler decorado. Pensa assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ou seja, eu não sei você, eu vou às vezes no Ibirapuera, eu gosto de ir naquela lagoa que tem lá, tem uma grama, quem já foi lá? Eu deito ali, filho, para levantar, guindaste, eu não vou levantar, é muito gostoso, fica aquele ventinho, fica aqueles patinhos, tudo, quém, quém, quém. No horto é legal, mas tem umas capivaras, fica cheirando você, as capivarinhas lá, safadinha. O que eu estou querendo dizer para você é que o Senhor vai te pastorear. Ele quer cuidar de você. Ele quer te levar pelo vale da sombra da morte. Falando, pode ir, filho, porque eu estou aqui logo atrás, ó. Ô irmão, imagina você ter um irmão gigante, lutador de MMA, o cara vem mexer com você. Você fala, vai lá, vou chamar meu irmão. Chama, o Miudinho. A gente conheceu um rapaz que o apelido dele era Miudinho. Fala, amor, o Miudinho. 2 metros de altura. Ele era muito, eu não sei se a Ju conheceu, era da Renascer, muito forte, tinha uns 8 gominhos na barriga. Você conheceu, né, pastora? E o apelido dele era Miudinho. Uma vez falaram, vem cá que eu vou te apresentar o Miudinho. Amém, glória a Deus. Jesus amado, amém? Salmo 107, 14. Eu me compliquei um pouco aqui, mas já estou acabando. Faltam alguns só aqui, eu vou conseguir. Tirou das trevas e da sombra da morte, e lhe despedaçou as cadeias. O Senhor vai te tirar do vale da sombra da morte e vai quebrar a cadeia. Sabe por quê? Porque às vezes você passa pelo vale, mas com medo, o diabo só estica a corrente. Quando você mostra, ele te puxa de volta. Não, o Senhor vai quebrar a corrente, você vai estar livre do medo em nome de Jesus. Deus te tira desse vale, dessa sombra e quebra as cadeias. A única sombra à sua frente ou atrás de você é a do onipotente Deus. Tu me cercas por trás e por diante. Quem gosta dessa música? E sobre mim põe tua mão. Essa música é linda, hein? Vamos cantar ela? Vamos trazer ela de volta para o repertório? Domingo foi muito louco as músicas, hein, mano? Domingo foi da hora. Hoje também foi bom, tá, Vitória? Você é fraquinha, mas tô brincando. A ministra bem a Vitória, né? Bonitinha ela falando, né? Que coisa, decorou o dia inteiro. Nesse vale, a sombra não te assombra mais. Você vai passar, mas você vai olhar para a sombra e falar, o que foi, filha? Sai andando em nome de Jesus. Aí a sombra vai desaparecer. A sombra não te assombra. No vale da sombra da morte, ele traz vida.